nome é André Guerra, sou psicólogo, doutor e mestre em psicologia social, e a partir de agora esse canal vai ter vários vídeos sobre algumas análises de conjunturas a partir da perspectiva da psicologia, especificamente da psicologia social, para a gente tentar compreender a conjuntura do nosso país e também a gente tentar pensar em formas e estratégias de intervenção que qualquer pessoa pode adotar desde da sua realidade, do seu cotidiano, para poder operar, para poder intervir nessa realidade. Então esse vídeo tem o título Por que derrotar o antipetismo é fundamental para a gente vencer o bolsonarismo, e ele é um vídeo bem curto, ou relativamente curto, que eu vou abordar os pontos centrais, questões centrais, que eu vou explorar em outros vídeos maiores no canal. Então, já aproveitando, como é um canal pequeno ainda, se vocês puderem compartilhar esse vídeo com outras pessoas, curtir o vídeo é importante também, para que a gente possa também conseguir expandir para outras pessoas. Vai ajudar bastante e que vocês possam comentar, a gente possa trocar informações, isso vai ser bem importante, tá? Então no canal vocês vão encontrar em breve outros vídeos, talvez maiores, sobre o mesmo tema, mas esse é um vídeo mais curto, mais direto e mais imediato, tá? Qual é a tese central desse vídeo? Tá? Qual é o que eu quero apresentar para vocês? O problema que a gente está vivendo no país, nesse momento que está sendo gravado esse vídeo, a gente, no final de semana, teve o primeiro turno das eleições de 2022. O problema central que a gente está enfrentando no Brasil não é o que pode se imaginar o bolsonarismo. O que eu vou tentar apresentar para vocês é que o bolsonarismo ele não é a causa da fascistização do país. Tá? Não, o bolsonarismo não é a causa originária e primeira do fascismo que está assolando todo o país. A causa primeira disso que a gente está vivendo é o antipetismo. Essa é a tese central. Isso é bem importante que vocês acompanhem até o final e que deem os seus comentários também para a gente poder conversar sobre isso. Tá? Quais vão ser os pontos que eu vou abordar no vídeo para poder esclarecer essa questão de por que o nosso problema central é do bolsonarismo, para enfrentar o bolsonarismo, é o antipetismo. Primeiro ponto, a gente tem que entender o antipetismo como uma categoria psicossocial. A gente tem que compreender, então, como que o antipetismo ele é um afeto fundamental que compõe o bolsonarismo, certo? O antipetismo ele compõe o bolsonarismo. E ele foi criado, ele foi desenvolvido a partir de categorias psicossociais que eu vou explicar adiante, e aí isso vai ficar mais fácil para a gente entender a centralidade desse problema. O segundo ponto é que a gente tem que entender, então, o bolsonarismo como uma encarnação do antipetismo, como uma encarnação do antipetismo num líder carismático. Essa é a questão central. Então, tentar entender que, na verdade, o que o bolsonarismo faz, ele leva adiante o mesmo processo que já estava em curso antes de Bolsonaro, porém de outras formas. Então, os mesmos processos que antes eram desenvolvidos a partir do direito ou a partir de determinadas manipulações midiáticas ou políticas, com o bolsonarismo adquire uma forma explicitamente fascista que se explicita, tá, a partir do uso da força, da violência, do medo, coisas que antes do Bolsonaro não tinham. Mas essa mudança de modo de operação não muda a essência, que é a permanência do antipetismo. Tá? Esse é o segundo ponto. E aí o terceiro ponto eu quero terminar com duas tarefas, então, que qualquer um de nós, podemos começar a implementar para a gente poder derrotar o antipetismo com o objetivo de vencer o bolsonarismo. E essas propostas elas são de curto, médio e longo prazo. Então elas são propostas que a gente pode implementar desde um projeto de mais longo prazo para além das eleições, mas também propostas que são úteis nesses 20 e poucos dias que nós temos
entre o primeiro e o segundo turno para derrotar as eleições. Mas isso é bem importante. A gente vai discutir que a gente não pode esquecer que o bolsonarismo ele é maior do que o Bolsonaro. Então essas tarefas, as nossas tarefas em relação a isso, elas não vão se encerrar com a eleição, independentemente do resultado. Tá? Então esses são os 3 pontos que eu quero abordar nesse vídeo. Então vamos para o primeiro ponto. Compreender o antipetismo como uma categoria psicossocial. O que significa isso? Para a gente entender esse sentido, a gente precisa retomar os estudos psicossociais que foram feitos nas sociedades totalitárias, especialmente da Alemanha e da Itália, a Alemanha nazista e a Itália fascista. Para resumir isso, outros vídeos do canal eu vou aprofundar de uma forma mais minuciosa essa questão, mas em resumo, o ponto central é o seguinte: não existe um regime totalitário, um regime de exceção, sem a construção de um inimigo, certo? E isso vale para o nazismo hitlerista, isso vale para o fascismo italiano e isso vale até mesmo para a ditadura civil-militar no Brasil. Sempre precisa ter a construção de um inimigo. Por quê? Vocês já devem ter ouvido várias vezes aquela expressão de que inimigos dos meus inimigos são meus amigos. Ou seja, a melhor forma de tu aglutinar pessoas não é buscando consenso entre elas, porque as pessoas são diversas, as pessoas são diferentes, as pessoas têm interesses diferentes. Então é difícil de tu agregar pessoas em torno de um projeto, de um plano comum de interesses. Agora, diante de um inimigo comum, é muito fácil tu agregar pessoas, porque mesmo pessoas muito diferentes, tendo um mesmo inimigo, acabam se aglutinando. Então todo movimento totalitário, ele parte da construção de um inimigo. Isso foi, no nazismo, no caso, os judeus, os ciganos. A gente vê na Europa o ressurgimento dos movimentos nazifascistas a partir da construção do inimigo como o imigrante. Em todos os lugares, especialmente no Brasil, a construção do comunista. Né? Então, vai se construindo determinados inimigos que muitas vezes não são necessariamente reais e verdadeiros, mas que vão servindo para aglutinar a sociedade entre 2 lados da trincheira. Um lado o bem e um lado do mal. Tá? Então esse é o primeiro ponto. A construção do inimigo é fundamental em qualquer regime de exceção, qualquer regime totalitário. Bom, o segundo ponto é o seguinte. Embora seja preciso construir esse inimigo para a gente conseguir implementar um regime totalitário, a construção desse inimigo ela não parte do nada ou do vazio. Ela parte de afetos que já estão presentes na sociedade. Então, o que os movimentos nazifascistas fazem não é propriamente criar um afeto. Eles não criam um afeto. Eles identificam os afetos. E eles trabalham esse afeto da melhor forma possível para servir a esse interesse da construção do inimigo comum. Certo? Então, o que é importante nesse sentido? A gente tentar identificar no Brasil quais são os afetos presentes que compõem a nossa sociabilidade e que contribuem para a construção dos inimigos comuns nacionais. Bom, dentre vários afetos, a gente pode citar 3, que são os afetos que perpassam a história do Brasil. Um desses afetos é o sentimento de antipolítica. O que significa esse sentimento? É a ideia de que a política não presta, que a política é ruim, que os políticos não prestam, que os políticos são ruins. É a ideia de que a política ela é feita para enganar o povo, para manipular o povo, para fazer mal ao povo. A política ela é composta por pessoas corruptas, por pessoas que são más, que são egocêntricas, e etc, etc. Isso é falso, objetivamente? Não necessariamente. E isso que é importante. Os afetos sociais, eles trazem em si verdades, e são verdades históricas, inclusive. E aí, isso em um outro vídeo a gente vai poder abordar, que é como se deu a construção histórica e a construção política do país, e a gente vai ver
inclusive razões e sentidos históricos que fundamentam essa percepção social ou a percepção popular de que a política é algo ruim, certo? Então não quer dizer que o afeto que esteja presente na sociedade ele seja errado. Não necessariamente, ele pode ter elementos de veracidade, mas esses elementos de veracidade eles são utilizados e manipulados de uma forma exacerbada, entende? E muitas vezes são usados e direcionados de uma forma que não visa resolver o problema, mas que visa justamente ser manipulados, tá? Manipular essa situação. Então o primeiro sentimento é o sentimento de antipolítica, e a gente encontra isso em toda a nossa sociedade. Talvez quem está assistindo esse vídeo tenha esse sentimento, eu tenho esse sentimento, outras pessoas têm esse sentimento. Tá? Então isso é algo que é transversal. A questão não é quem tem ou quem não tem esse sentimento. Em certa medida, esse sentimento está disseminado por todas as pessoas. A questão central é como que isso é utilizado. Tá? Esse é o primeiro sentimento. O segundo sentimento é o sentimento de anticorrupção. E aqui é importante, da mesma forma como o sentimento de antipolítica está disseminado pela sociedade, a anticorrupção ele é um sentimento que também está disseminado pela sociedade, e não só pela sociedade brasileira. Por quê? Porque a corrupção ela remonta ao sentimento diante do roubo. Né? E todas as pessoas, mesmo crianças, elas, ou até animais, né, com experimentos com animais, quando eles são roubados, isso gera uma indignação. Por quê? Porque alguém que tem tira de alguém que não tem para se beneficiar a custas dos outros. E no caso da corrupção, o que acontece é que, como a gente entende ela, aquilo que é retirado não é só retirado de uma pessoa, mas aquilo que é retirado de uma coletividade, né? Em proveito de uma pessoa ou de um pequeno grupo. Então é óbvio que isso vai gerar uma indignação. Mas o problema é que assim, o sentimento de anticorrupção no Brasil, como ele é formulado, não é só esse sentimento primitivo. O sentimento no Brasil de anticorrupção ele é formulado da seguinte forma, que a corrupção ela é generalizada como sendo a origem de todos os males sociais. Ou seja, se a gente não tem uma educação de qualidade, é por causa da corrupção. Se a gente não tem uma segurança de qualidade, é por causa da corrupção. Se a gente tem desigualdade social, é por causa da corrupção. Se a gente tem violência, é por causa da corrupção. Se a gente não tem saúde, é por causa da corrupção. Se o país tem algum problema ambiental, é por causa da corrupção. Ou seja, a corrupção ela é, por um lado, a origem de todos os males, e por outro lado, o combate à corrupção é a origem de todos os bens. Ou seja, para se resolver o problema do mundo ou do Brasil, basta acabar com a corrupção. Então essa é a forma que esse sentimento, que existe elementos, como eu disse, sempre de veracidade dentro desses sentimentos, mas ele é manipulado de uma forma a se tornar utilizável para interesses escusos. Tá? Então esse é o segundo sentimento. Qual o terceiro sentimento que está disseminado dentro do Brasil? É o ódio que inicialmente era direcionado ao escravo e que, com a abolição da escravatura, da forma como se deu, esse ódio passou do escravizado para o negro, do negro para o trabalhador assalariado e do trabalhador assalariado para o pobre. Então, esse mesmo ódio foi se perpetuando ao longo da nossa sociedade. Então, os nossos preconceitos, os preconceitos que a gente tem, o racismo que a gente tem, ele deriva também desses afetos que persistem dentro da sociabilidade. Muito bem. Então, o que acontece, o que é central nesse primeiro ponto, que é entender o antipetismo como uma categoria psicossocial. Todos esses afetos, pelo menos esses três afetos que eu mencionei, eles compõem o âmbito do antipetismo, certo? Mas não necessariamente eles operam sempre da mesma forma. Por exemplo, a anticorrupção ele é um afeto bastante persistente na história política do Brasil. A gente pode retomar, por exemplo, Getúlio Vargas, o Mar de Lama. Foi toda uma movimentação política que resultou no suicídio de Getúlio Vargas e que tinha como motivo justamente esse sentimento de anticorrupção. E a gente vê isso mais recentemente na nossa história com
Fernando Collor de Mello, que também se elege justamente angariando, né, manipulando esse sentimento de anticorrupção. Vou combater os marajás. E isso vai se transformando ao longo do tempo. Só que em todos esses momentos históricos, o que a gente percebe é que nenhum desses momentos foi capaz, talvez com Getúlio Vargas em certa medida, mas nenhum desses momentos foi capaz de construir um inimigo interno, né? A figura de um inimigo permanente, de um inimigo sólido que tivesse a ver com a conformação histórica do Brasil. Com Getúlio Vargas ele tentou fazer isso com o comunismo. Em certa medida deu certo, mas mesmo assim o comunista no Brasil é um sentimento que é um personagem que ele não consegue produzir afetos em toda a população, porque muitas pessoas nem entendem o que é um comunista. Fica difícil para algumas pessoas entenderem o que é isso. Elas podem até não gostar, mas elas não conseguem visualizar o comunista ou entender o comunista, assim como diferentemente de outros países, por exemplo, que fizeram fronteira, por exemplo, com a União Soviética, então que eles conseguem imaginar, têm a visão presente do que é um comunista. Então no Brasil sempre faltou esse personagem perfeito para encarnar o inimigo a ser combatido. E o que eu quero afirmar é que quem conseguiu, o personagem que conseguiu ser formado a partir desses três afetos e que conseguiu condensar esses três afetos de uma maneira muito bem acabada é justamente o petista. O petista conseguiu, sobre o petista, conseguiu se adensar esses três afetos. O primeiro afeto, que é o da antipolítica, porque o PT é um partido político. O sentimento de anticorrupção, porque o PT é um partido político corrupto. E um outro sentimento que não é explicitado, mas que ele está presente de uma forma evidente em todas as pessoas que odeiam o PT, é esse ódio que é um ódio de classe, ao ex-escravizado. Ou seja, esse ódio que foi sendo perpassado do escravizado, que passou para o negro, que passou para o trabalhador assalariado e que passou para o pobre. Então, isso se gruda no PT, especialmente em razão da figura de Luiz Inácio Lula da Silva, que é um retirante, nordestino, pobre, trabalhador, assalariado. Ou seja, ele ocupa e ele representa no imaginário social justamente o ex-escravizado. Então, dentro dessa confluência desses três sentimentos, e todas as pessoas conhecem um petista, conhecem o PT, elas visualizam o PT, porque os meios de comunicação fizeram esse trabalho ao longo de todos os governos do PT, então se conseguiu construir finalmente o inimigo do Brasil, que é o PT. E através disso se construiu esse sentimento, que é o sentimento de antipetismo. E que está na base do que a gente vai discutir, que é o bolsonarismo. Para a gente chegar agora, então, no segundo ponto, que é entender o bolsonarismo como o resultado da encarnação do antipetismo, agora levado adiante por um líder carismático, a gente precisa entender o seguinte. O Bolsonaro e o bolsonarismo, se a gente fizer uma análise do discurso e das práticas dele, ele não contribui para criar esse sentimento do antipetismo. Ele simplesmente sabe ou aprendeu a navegar de uma forma que eu não vou dizer que é necessariamente melhor, mas é que é de uma forma diferenciada de como se trafegava até então. Com a Lava Jato, por exemplo, a gente se explicitou a forma como o PT e como esse sentimento de antipetismo era manipulado na sociedade. Era sempre manipulado a partir de formalidades. Tá? Então sempre se tentava destruir o PT ou apontar o PT como ser um inimigo a ser destruído a partir de formalidades, seja formalidades jurídicas, né, como muitas propostas que se vieram
para relacionar o PT a uma organização criminosa que precisaria ser destruída, como perseguições jurídicas e afins. O que o Bolsonaro faz é justamente mudar essa lógica e passar a operar contra o PT de uma forma abertamente fascista, ou seja, ele não cria essa situação atual, mas ele simplesmente utiliza a eliminação do PT, né, a proposta de eliminação do PT a partir da força e da violência, que é o que o fascismo faz. Bom, só que aí que entra uma questão importante. E por que hoje é uma questão para toda a sociedade, ou pelo menos para parte da sociedade, combater o bolsonarismo? Porque o que ocorreu foi um processo de deslocamento ideológico. Inicialmente, o ódio, a eliminação, ela se vinculava ao Partido dos Trabalhadores. Depois, ela passou a se vincular aos membros, aos políticos desse partido. Depois passou para os militantes desse partido. Depois passou para os eleitores desse partido. Depois passou para os partidos aliados do PT. Depois para os políticos desse partido aliado. Depois se ampliou e chegou na esquerda. E isso foi se ampliando até chegar aos defensores de direitos humanos. E aí depois chegar até todos nós, a qualquer pessoa que se considera democrática. E esse é o processo que a fascistização da sociedade faz. Ela vai aglutinando todas aquelas pessoas que não estão de um lado no outro. Então, se tu não é um bolsonarista, tu está do outro lado. E do outro lado, o que a gente tem? A gente tem um petista ou um comunista, ou como que se quer que se queira chamar. Então, aqui entra um ponto importante. Então, entender que o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles não criam a situação fascista que a gente está vivendo. Eles simplesmente explicitam ela. Eles revelam o que já estava acontecendo. E esse processo de revelação começa a disseminar um medo na sociedade. Um medo que é generalizado. Não são só das pessoas que são do PT, ou as pessoas que estão filiadas ao PT, ou que são militantes do PT, mas que começa a se disseminar por toda a sociedade, que começa a ter receio de manifestar as suas opiniões que contrastem com o bolsonarismo. E esse é o ponto central desse segundo ponto. Então a gente entender que o bolsonarismo, ele não cria essa situação, ele simplesmente explicita ela e começa a operar nessa situação a partir da chave fascista, que é a partir da violência, a partir da força e que vai disseminando o medo. Bom, para concluir, essas são as duas questões. Em outros vídeos eu vou abordar elas de uma forma mais demorada, mas agora a questão, o que fazer? Né? Quais são as tarefas que a gente tem e que a gente pode fazer, tanto agora, no curto prazo, mas também pensando no longo prazo para tentar reverter essa situação. Bom, o objetivo dessas duas tarefas é a gente produzir uma engenharia reversa para desmontar o antipetismo. Porque a gente precisa desmontar o antipetismo, porque o antipetismo ele é o principal afeto que move e que sustenta o bolsonarismo. Sem o antipetismo, não existe a possibilidade do bolsonarismo se perpetuar da forma como ele está se perpetuando a partir dessa chave fascista da força e da violência. A gente precisa desconstruir o antipetismo. Não adianta combater o bolsonarismo frente a frente, desconsiderando o antipetismo, que é o que se está se fazendo. A gente está tentando combater o bolsonarismo, tentando desconstruir o bolsonarismo em si. Isso não vai acontecer, porque o bolsonarismo ele é simplesmente a linha de frente de uma questão que está estruturada com base no antipetismo. E muitas pessoas não estão conseguindo fazer isso, por quê? Porque hoje a gente vê que muitas pessoas estão combatendo o bolsonarismo, mas são pessoas que foram responsáveis pela construção do antipetismo. Então querem destruir o bolsonarismo sem atacar o antipetismo. E isso é impossível, isso não vai acontecer. Tá? Então essa é a questão, a gente tem que fazer engenharia reversa para desconstruir o antipetismo. Pergunta, como se faz isso? Duas formas que eu vou sugerir aqui. A primeira forma, que é a mais importante, é de mais longo prazo, mas que começa também no ponto de vista imediato, que é a gente precisa recontar a história recente do Brasil. A gente precisa recontar de uma forma didática a história recente do Brasil. Como assim? A gente precisa contar a história do Brasil demonstrando a injustiça que foi cometida contra o Partido dos Trabalhadores, e especialmente contra Lula e contra Dilma. A gente precisa fazer isso.
A gente precisa recontar essa história e demonstrar que tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu, aconteceu de uma forma injusta. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, recontar a história. Isso é fundamental. Como se faz isso? A gente vai precisar retomar esse processo histórico, os vazamentos da Lava Jato, da Vaza Jato, com as mensagens trocadas por Moro, por Dallagnol, nos ajuda muito a recontar essa história, e a gente precisa fazer esse processo, de dizer o que aconteceu no Brasil, como aconteceu, e por que isso aconteceu com Lula, com Dilma e com o PT. E mostrar que é desproporcional o que se buscava combater e o resultado que se produziu. A gente precisa conseguir contar essa história. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então a gente vai precisar olhar para trás e desenvolver métodos de compartilhar essas informações a partir desse ponto, com o objetivo de recontar essa história exatamente da forma como ela aconteceu e apontando que ela foi injusta, que ela foi errada. Tá? Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Esse é o primeiro ponto, isso é uma das formas, né, para a gente conseguir recontar essa história. E um elemento importante para recontar a história, um elemento fundamental, e a gente vai ver em outros vídeos a importância da dissidência, é que a gente consiga o reconhecimento por parte das pessoas que ajudaram a construir o antipetismo, a gente consiga o reconhecimento dessas pessoas de que elas se veem e entendem hoje que estavam enganadas, ou que foram enganadas. Isso é fundamental, porque não adianta, vai ser menos eficaz nós, que nos identificamos com essa causa, tentarmos recontar essa história, do que as pessoas que não se identificavam com essa causa tentarem recontar essa história. Porque a gente vai ter que pegar o grupo de pessoas que estava, de alguma forma, afetada pelo afeto do antipetismo, e que essas pessoas possam rever e criticar a sua atuação, e que possam revelar para as outras pessoas: eu também estive enganado por causa disso, mas não estou mais. Por um lado, seria importantíssimo que a gente conseguisse isso com pessoas de grande relevância, como, por exemplo, teve a ação do Felipe Neto, foi uma ação excelente, uma pessoa que era um antipetista, que demonstrou-se arrependido, que reconheceu o que aconteceu. Foi muito importante. E é muito importante que a gente consiga, outras pessoas que hoje estão demonstrando adesão ao Lula, que essas pessoas não só deem o seu voto e revelem o seu voto em Lula, mas que elas digam o porquê estão votando nele, e que só estão votando nele porque reconhecem que ele foi vítima de uma injustiça e que elas acreditavam e estavam enganadas. Esse é o primeiro ponto. Mas, além dessas pessoas icônicas do âmbito nacional, também é importante mesmo pessoas do nosso círculo. Então, um amigo, um pai, uma mãe, um sobrinho que era antipetista, que apoiou, que votou no Bolsonaro, que apoiou o golpe contra Dilma, mas que hoje se arrepende, que hoje vê que estava errado, essa pessoa precisa se expor. Essa pessoa precisa dar o seu relato, dar o seu testemunho. Eu estava errado. Eu pensava assim, eu fiz isso, mas hoje eu sei que eu não deveria ter feito. Eu sei que isso foi injusto, eu sei que isso foi errado. A gente precisa ter esses conteúdos circulando nas redes sociais, circulando na televisão, circulando nos círculos de amizade. A gente precisa disso. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, recontar a história a partir desse marcador da injustiça. Segundo ponto, a gente precisa urgentemente lançar na sociedade uma campanha de desestigmatização do PT. O que significa isso? Todas as pessoas que hoje estão comprometidas com derrotar Bolsonaro têm que estar do lado explicitamente, do Partido dos Trabalhadores e de Lula. E isso significa a gente resgatar a cor vermelha, resgatar os símbolos do Partido dos Trabalhadores, resgatar a foto, o nome do Lula. Eu sei que muitas pessoas talvez vão dizer, mas eu não sou do Partido dos Trabalhadores. Eu também não sou. Eu tenho críticas ao PT, eu tive críticas a determinados políticos do PT, ótimo. Mas a questão que a gente está fazendo aqui não é só um processo político-eleitoral. A gente está aqui tentando derrotar um movimento fascista que está assolando a nossa sociedade. E esse movimento fascista se estrutura pela deslegitimação, pela estigmatização do PT. Se as pessoas são de esquerda, elas precisam reconhecer que o PT é o maior partido político de esquerda da América Latina.
a derrota do PT ou a eliminação do PT do ambiente político nacional significa a derrota e a eliminação de todos e quaisquer partidos políticos de esquerda do Brasil. Ou seja, defender o Partido dos Trabalhadores hoje não é mais uma causa de militância política do Partido dos Trabalhadores, é uma questão de democracia. Então a gente precisa colocar vermelho nas nossas ruas, nas nossas janelas, nos nossos carros, nas nossas roupas. A gente precisa, enquanto essa campanha bolsonarista estiver ativa, a gente precisa ir para a rua com os símbolos do PT. E a gente precisa fazer isso para desestigmatizar o PT. A gente precisa fazer isso. Isso é urgente. Então essas são as duas tarefas que eu trago para vocês, e a gente vai continuar conversando. Eu vou produzir mais vídeos e eu espero que vocês possam compartilhar, que vocês possam curtir para outras pessoas e que a gente vá trocando mais informações, tá bom? Mas isso é urgente. A gente precisa combater o medo. A gente precisa combater o medo. Quanto mais medo a gente tem, mais a gente encoraja o outro lado. Então a gente precisa sair para a rua, a gente precisa enfrentar essa situação, tá? Conto com vocês, e se gostaram, dê um like aí, façam comentários e acompanhem os próximos vídeos. Um abraço.